têm noção como é que é feito um esquadro de uma edificação para você tirar ela da planta de locação e fazer a implementação no canteiro de obra? Alguém tem? Você tem Como é, Roberto? noção de como é que faz o esquadro de uma edificação a partir de uma planta de locação? Não. Pronto. Toda obra, quando a gente vai construir a edificação, a gente pega o projeto arquitetônico e pega a planta de locação. No projeto arquitetônico, vou riscar aqui embaixo. Geralmente, num projeto arquitetônico, nem sempre a edificação ela vai ser ou quadrada ou em forma de retângulo. Mas toda edificação vai seguir mais ou menos esse padrão. Por exemplo, dê uma largura de uma edificação aí para mim. Largura? É largura. Uma obra. É. 20 por 40. Bom, você tem uma obra de 20 metros 40. por 40. Aqui, digamos que é o... Você quase empata nessa obra aqui, que essa aqui é 16. Essa aqui é 16 por 40. Quando eu tenho uma edificação, por exemplo, desse tamanho aqui, como é que eu vou fazer o esquadro dessa obra? Para ela ser locada no lugar certo. Como é que eu consigo saber para estar os cantinhos aqui com um ângulo de 90 graus? Como é que eu faço para poder saber? Existem alguns métodos empíricos. Quando a gente fala esquadro, é que cada quina da edificação aqui, ó, dá um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um ângulo de 90 graus em cada cantinho desse daqui, ó, eu vou conseguir ter uma obra no esquadro. A gente chama isso aqui em geometria plana de ângulo reto. Quando eu tenho um ângulo reto, para eu poder fazer isso daqui, a obra está só no papel lá. Qual que é o meu desafio? Uma das coisas que vai garantir que você consiga colocar uma edificação no esquadro é você marcar primeiro os 4 pontos da extremidade da edificação. E quando você marcar esses 4 pontos de acordo com o projeto, de acordo com os recuos longitudinais e transversais, que isso aí depois a gente vai trazer um detalhamento para vocês, você tem que fazer um cruzamento com a trena, nesse sentido aqui, e ver quanto é que dá de medida. Depois que você faz o cruzamento nesse sentido aqui, ó, você faz o cruzamento nesse sentido contrário, com a trena, e a mesma medida que der desse lado aqui, ó, tem que dar desse lado aqui. Se bater, tá no esquadro. Se bateu, tá no esquadro. Essa é uma forma que a gente vai garantir que os 4 pontos inicial de uma edificação garanta que a edificação vai estar saindo no esquadro. Esse é só o ponto inicial para depois ir para outra etapa de marcação. Mas existe uma fórmula que você consegue calcular o esquadro da edificação. É você já saber quanto que é essa medida que vai dar daqui para cá. E essa fórmula, essa conta, eu não sei se vocês chegaram a... Você estudou até que série? Até a sexta. Até a sexta pegou. Você estudou até quando? Ensino médio. Ensino médio pegou também, e tu? Até o segundo ano. Segundo ano também pegou. E você? Quinta? Talvez tenha pegado. Teorema de Pitágoras. Quem vai lembrar aqui? Se você lembrar, a gente vai. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Pronto. Esse é uma regra que a gente aprende lá na geometria plana, no ensino fundamental mesmo. A gente começa a verificar o que isso representa. Quando a gente vai... Vamos trazer aqui... não vamos pegar um número tão grande assim, não, porque é mais difícil trabalhar com números grandes. Mas qualquer número você vai utilizar o mesmo princípio. Toda vez que eu vou pegar uma obra e eu quero saber qual que é o cálculo do esquadro dessa edificação, o que é que eu vou fazer? Vamos dizer que nós temos uma edificação aqui, e essa edificação, ela tem 8 metros de largura, um número pequeno, para ficar tranquilo, e ela tem 6 metros de largura e 8 metros de comprimento. Para eu poder, eu tenho aqui, ó, uma lateral da edificação e eu tenho outra lateral aqui, ó. Para eu poder fazer o cálculo do esquadro, eu tenho que encontrar essa medida daqui até cá, ó. Essa medida eu não sei porque não aparece para mim aqui. Não vai aparecer na planta. Não vai aparecer no projeto lá. Não vai aparecer lá no projeto arquitetônico quanto é daqui para cá. Mas ele me dá a largura. E isso aqui, em geometria plana, a gente consegue calcular essa medida aqui, ó, através do cálculo da hipotenusa. Se a gente perceber, se a gente fatiou esse quadrado no meio aqui, se tirar ele fora, fica o quê? Qual a figura fica aqui? Se eu tirar essa parte aqui, ó. Triângulo. Fica um triângulo, exatamente. Ficou um triângulo e para eu poder calcular um lado do triângulo aqui, eu faço um cálculo da hipotenusa. Aí o Pitágoras, no teorema, ele pega e diz: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Renato, o que é isso? Quadrado do cateto, quadrado da hipotenusa? Não lembro disso mais não. O que
Quem sabe dizer o que é um quadrado aqui? Fala pra mim o que é um quadrado. No meu ver, é vamos supor, um diâmetro que tem os quatro lados a mesma espessura, no caso, né? Perfeito, perfeito. Você? Quadrado é uma figura que tem os lados todos do mesmo tamanho. Muito bem, perfeitamente. Um quadrado é uma figura geométrica que tem os quatro lados iguais. Ou seja, se eu tenho um lado é 6 metros, o outro lado vai ser 6 metros e assim sucessivamente. Se eu tenho um lado que é 4 metros, o outro lado vai ser 4 metros também. Então o quadrado ele é uma figura geométrica que tem todos os quatro lados iguais. E o que o Pitágoras fala? A soma do quadrado do cateto. Numa figura geométrica que nem essa daqui, ó, cada lateral ele é chamado de cateto. E esse daqui, ó, é chamado de hipotenusa. Então aqui nesse eu tenho dois catetos. Eu tenho um cateto desse lado aqui e eu tenho um cateto oposto e um cateto adjacente, né? Isso na geometria ele chama desse jeito aqui. Mas pra gente nem importa isso aqui. O que a gente vai analisar aqui nesse teorema? Ele fala isso aqui, ó. Hipotenusa, vou botar aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais exemplo b ao quadrado, que seria cateto 1 e cateto 2. Que nome? Aqui eu tenho um cateto aqui que é 6 metros, né? O teorema diz a soma do quadrado do cateto. Automaticamente com isso eu entendo que eu tenho aqui um quadrado, não é isso? Se ele me diz a soma do quadrado do cateto, concorda comigo que eu tenho um quadrado aqui? Então, se eu tenho um quadrado aqui, você vai ver que vai ficar simples para poder calcular isso aqui, ó. Qual é a principal característica de um quadrado? Os quatro lados iguais. Os quatro lados iguais. Olha só, eu vou ter 6 metros aqui, 6 metros aqui, eu consigo calcular essa área desse quadrado tranquilamente, né? Então, ele me fala que esse quadrado, que é um cateto, a soma do quadrado do cateto mais a soma do quadrado do cateto, que aqui eu tenho um cateto e tenho mais esse cateto, que é a soma deles. Ou seja, aqui eu tenho ficou parecendo um retângulo aqui, não foi? É um quadrado. Eu tenho um quadrado aqui e eu tenho um outro quadrado aqui. Eu quero saber qual que é a área quadrada desse quadrado. Como é que eu faço para saber? A área quadrada de um quadrado. Saber a metragem? Para eu saber a metragem. Quantos metros quadrados tem aqui dentro? 4. Não. Você vai somar o 12. 6 vezes 6 mais 8 lá, não sei. Não, vamos lá. Cálculo, vamos voltar um pouquinho, depois a gente avança. Cálculo de área de um quadrado. Como é que eu consigo calcular a área de um quadrado? Vou colocar aqui o exemplo. Se eu tenho um lado desse quadrado, ele é 2 metros, o outro lado vai ser quanto? 2 metros. 2 metros também. E para eu saber qual que é a área quadrada dentro desse quadrado, o que é que eu faço? Multiplico esse vezes esse. Então fica 2 vezes 2. Aqui dentro tem quantos metros quadrados? 2 vezes 2, 4, né? Aqui dentro eu tenho 4 metros quadrados. Então é assim que eu calculo a área de um quadrado. Se fosse um retângulo, por exemplo, como é que eu calcularia a área de um retângulo? Vamos dizer aqui, ó. 3 e aqui 6. Como é que eu ia calcular essa área do retângulo? Vou multiplicar uma lateral vezes a outra lateral. Então, nesse caso aqui, eu teria 3 vezes 6, que dá quanto? 3 vezes 6, 18. 18, pronto. Aqui eu teria 18 metros quadrados. Dessa forma eu calculo a área quadrada ou de um quadrado ou de um retângulo. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho um quadrado. Eu preciso saber qual que é a área quadrada que vai ficar aqui dentro. Então como é que eu calculo essa área quadrada? 6 vezes 6 vezes 6. vezes 6, exatamente. Vai dar quanto? 36. Aqui eu tenho 36 metros quadrados aqui dentro. Não é isso? Nessa outra aqui, quantos metros quadrados eu tenho aqui dentro? 8 vezes 8. Logo eu tenho quanto aqui? 64 metros quadrados eu tenho aqui. Olha como é que vai ficando simples.
Aqui eu tenho um quadrado, que é 36 metros, e cá eu tenho um quadrado, que o quadrado aqui é 64 metros. O teorema de Pitágoras fala: a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Para eu saber esse número aqui, ó, eu só preciso somar esse valor aqui mais esse, que é o quadrado. Quando falo quadrado, é da área quadrada. Se eu somo esse mais esse, dá quanto? 36, vamos para a continha aqui. Vou colocar aqui do ladinho. 36 mais 64. Dá quanto? Dá 100 metros. Perfeito. Ok. Agora eu só preciso fazer o seguinte. Eu já sei que a soma desse daqui é igual a esse daqui. Então, que número é esse que está aqui dentro? A soma do quadrado desse aqui é igual ao quadrado desse. Exatamente. O que é a raiz quadrada de 100? Para eu resolver e encontrar qual que é essa medida aqui, ó, eu só preciso resolver esse último detalhe aqui. Qual que é a raiz quadrada de 100? 50 não. A raiz quadrada. O que é a raiz quadrada? É um número vezes ele mesmo que dá um determinado número. Não, não é. A raiz quadrada, qual número que eu multiplico vezes ele mesmo que dá 100? 2 vezes 2 dá quanto? 2 vezes 2 dá 4. Então pronto, não tem como ser 2. 50 vezes 50 dá quanto? 100. Não, 50 mais 50 é 100. 50 vezes 50 dá um número que nós nem vai saber contar. Então é bem menos. 5 vezes 5 dá quanto? 25 e 25. 25. E é quanto esse número aqui? Qual que é a raiz quadrada? Aí essa conta geralmente você não vai fazer de cabeça. Você vai pegar o seu aparelho, a calculadora, e tirar a raiz quadrada do número. Você vai lá e tira a raiz quadrada do número e vai saber quanto é. A raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? 10 vezes 10 é igual a quanto? O número vezes ele mesmo. Tá vendo? O número vezes ele mesmo, 100. Então logo aqui eu vou ter 10 metros. Essa distância que eu preciso saber lá, para eu tirar o meu esquadro, daqui até aqui, ó, quando eu começo a fazer a marcação de uma edificação, eu vou pegar primeiro o ponto de origem. Eu vou ter, é claro, o recuo da edificação direitinho, né? Vou puxar o primeiro ponto de saída, de acordo com o recuo, pode ser 4 ou 5 metros ou 2 metros, depende do próprio projeto, né? E aí daí para lá, vou puxar a medida. Daqui para cá, puxei 6 metros, vai ser essa medida. Daqui para cá, puxei aqui 8 metros, vai ser essa medida. Essa daqui eu não sabia, agora já sei. Aí eu vou puxar daqui até cá a minha trena e colocar 10 metros. Beleza, eu só preciso de mais um ponto que é esse aqui agora. Puxo nesse sentido aqui, ó. E aí cruzo daqui para cá 6 metros, daqui para cá 8 metros e daqui para cá deixo os 10 metros certinho. Ok, aí eu consegui fazer o esquadro da edificação para poder fazer esse aqui ficou até fora. Para fazer os 4 pontos de saída. Encontrei esses 4 pontos de saída, agora eu vou para outras etapas de marcação.